Então Deus é fantástico, né? E assim eu fui caminhando minha vida, até que no momento X eu cheguei aí, lembra que antes era só aquelas palestras? Mas muito tempo depois eu me afastei e fiquei sozinha, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Depois cheguei a frequentar de novo a igreja católica, mas sempre conduzindo minha vida, mas sempre Deus me conduzindo por uma questão seguinte: agora você fica um pouco sozinha. Sempre Deus falando assim, ó, agora é o momento de você ficar sozinha, normalmente de você frequentar lugar nenhum. Agora você fica com você, faz sua oração, faz sua busca, tem a sua conexão espiritual e vai, né, sendo luz. É isso que você tem que dizer, vai praticando luz. E aí vai ficando você com você mesmo, com as suas próprias questões, e eu sempre ali, naquele caminho. Aí um dia minha mãe me convidou para ir na igreja próxima, que a gente ia se mudar, e tinha uma igreja próxima da nossa casa. Uma igreja católica mesmo, né? Aí eu comecei a ir, foi legal, eu passei um tempo indo, tudo, mas a conexão espiritual mesmo, eu já tinha entendido há muito tempo que não tem nada a ver com lugares, né? Não tem a ver com dogmas, não tem a ver com uma estrutura montada, né? A comunhão divina, a espiritualidade, o amor de Deus, tudo isso, ele acontece através da sua própria comunhão individual com Deus, né? Então eu ia, mas não sentia nenhum tipo de conexão, de ligação, nada. Mas eu comecei a ir algumas vezes, falei sobre Deus lá na igreja, né? Uma vez para os jovens, e foi uma coisa muito bacana quando eu falei para os jovens uma vez para a igreja, né? Todos os jovens, foi uma coisa muito legal, né? Porque os jovens, assim, eles sempre costumavam ficar conversando, mesmo em qualquer tipo de palestra, não adiantava a palestra, começava. Mas nesse dia que eu fui falar com os jovens, tinha um monte de jovens, e os jovens ficaram todos calados, e eu conversando. Foi naquele momento ali que Deus, sabe, no meu coração, falava, no sentido de que, tá vendo, você tem esse caminho, é um caminho que você tem, né? Que é o caminho de falar sobre Deus de uma forma que as pessoas querem ouvir a Deus, né? Querem ouvir sobre a palavra divina de Deus. Mas também, mesmo assim, mesmo tendo aquela comunhão, aquele chamamento no coração, eu continuei seguindo a minha estrada, né? Eu e eu mesmo. Passou-se um tempo, aí o espiritismo, né? Minha mãe sempre lendo sobre espiritismo. Eu comecei a ler um livro sobre espiritismo de novo, kardecista, tá, gente? Sempre kardecista. Um dia, caminhando pela rua, eu vi que tinha um centro, né? Aí eu comecei a falar assim, não, é um centro espírita, tudo, mas eles dão palestras divinas de Deus. Era uma tarde, assim, florida, sabe? É sempre umas coisas assim, né? Porque Deus é tão maravilhoso que ele coloca as coisas, assim, de uma forma poética, né? Então, eu fui descendo a rua da minha casa, tinha uma árvore, assim, toda florida, tudo na frente, eu fiquei olhando a árvore e tal. Eu falei assim, nossa, um centro novo espírita. Aí eu entrei, né? Aí eu entrei com minha mãe, vamos lá, só pra gente conhecer. Aí eu, tá bom, fui com a minha mãe, né? Aí tá certo, entrei, sentamos, fizemos a oração, aquela coisa normal, né? E frequentamos ali, falei assim, ó, vem aqui e tal, é uma nova vertente, é um novo caminho esse, né, que tá acontecendo aqui nesse centro espírita, né? A gente faz tratamentos espirituais, é uma coisa normal, kardecista, tá? Mas uma orientação para orientar, de repente, se tiver alguma coisa desconexa, né? E eu peguei e falei assim, ai mãe, não custa nada, né? Será? Dentro do meu coração, algo dizia o seguinte, ó, não custa nada, né? Vai lá, não custa nada você fazer isso, tal, né? E eu, como sempre tive Deus caminhando junto comigo e me mostrando o caminho, essa luz muito forte, caminhando e mostrando o caminho, né? Que era a minha dedicação divina, eu falei assim, tá bom, meu coração tá dizendo que eu devo participar, eu devo fazer mesmo, né? Vou procurar, botei lá meu nome, vamos lá buscar esse caminho para ver o que acontece, né? Deixei, fui lá, esperei o dia, tal, como é que ia ser, né? A gente buscou uma sessão, tal. Normal, tá, gente? Sentar, ver, se tem uma coisa desequilibrada que precisa organizar, sabe essas coisas assim? E aí, quando eu cheguei lá, a moça começou a falar um monte de coisa, que eu não vou falar aqui, são coisas pessoais, né? Mas são coisas normais, mas o principal disso não foi nem o que ela falou, né? Porque o que ela falou pra mim, eu já sabia espiritualmente, entendeu? Então, espiritualmente, eu já sabia tudo que ela falou pra mim. Não tinha nada de novo, né? Até sobre coisas de outros tempos, de vidas passadas. Eu já sabia de tudo aquilo. Ela só relatou coisas que eu já sabia, entendeu? Como é que eu sabia? Espiritualmente. Deus revela na alma, entendeu? Uma coisa que Deus revela, né? Mas aí começou uma coisa muito maravilhosa, porque era assim, tipo, uma espiritualidade divina de Deus, sabe? De luz, né? Falando sobre tranquilidade, sobre paz, sobre equilíbrio, coisas, né? Começou uma coisa sobrenatural de coisas positivas, né? Falando sobre luz, né? Palavras divinas, né? Falando de confiança, de paz, através do sobrenatural de luz, né? E aquela coisa muito iluminada, né? E eu comecei a pensar assim, poxa, acontecendo comigo, né? Não no centro espírita, mas começando comigo, né? Comigo, eu, na minha caminhada, coisas assim começaram a acontecer.
E eu falando, nossa, que coisa maravilhosa, tudinho, né? Aí passou um tempo depois, né? Eu falava assim, não, mas não é o meu caminho, né? Não é o meu caminho. Mas eu fui, quando foi no outro ano, eu passei, não sei o quê, né? Aí mudou de lugar, aquele lugar mudou de lugar, né? E aí eu tinha um amigo que me disse, tinha um amigo que me disse, vai em tal lugar, porque aquele centro foi para tal lugar. Eu falei, verdade. Naquela época que eu fui lá, eu tive uma conexão de luz com uma luz muito forte, uma coisa positiva, iluminada, sabe? Assim, a mais, né? A mais, só pelo fato de ter sido conduzida até ali. Então eu falei assim, caramba, Tavi, mas eu fiquei na minha, né? Eu nunca fui curiosa. É o que eu digo pra vocês, gente. Eu nunca fui uma pessoa curiosa sobre o sobrenatural, isso, sobre aquilo. Nunca foi uma vertente da minha vida, não. Nunca foi, tá? O amor de Deus pra mim ele já foi sempre suficiente. Eu nunca falei pra Deus, Deus me mostra isso, Deus me conduz nisso, Deus faz o sobrenatural pra poder ver se acontece mesmo. Deixa eu ver se realmente Deus é Deus do sobrenatural. Olha, sabe, eu nunca fui uma pessoa que fiquei testando a Deus, sabe? Deus, faça isso, faça isso. Nunca foi, até porque eu nunca tive nunca precisou existir esse caminho de provas, né? Provando pra mim que Deus existe, que o sobrenatural existe. Eu nunca precisei, eu nunca tive necessidade, um espírito, porque eu sabia. Entendeu? Eu tenho esse espírito que tem essa conexão espiritual divina com Deus e tem essa revelação. Eu sei que o mundo espiritual existe, eu sei que muitas coisas do mundo espiritual... Tanto é que muito tempo depois, o que acontece? Eu fui em outro lugar, que era esse mesmo centro em outro lugar. Mas só pra ouvir a palestra, sabe como é que é? Só pra dar uma... Sabe aquele quando você tá assim, fim de tarde, você fala, acho que eu vou não sei aonde. Sabe aquela coisa assim? É assim que Deus vai mostrando, né? E aí eu fui, comecei, fiz, depois eu comecei a trabalhar muito pouco tempo porque eu não era a minha vertente. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar, você é médium, você tem que trabalhar aqui, né? E naquele momento eu falei assim, não, mas eu não quero, mas você tem que trabalhar, porque você tem muito a contribuir, essas coisas, né? Você tem que trabalhar, essa é a sua habilidade e tal, né? E eu falava, não, mas não é esse o meu caminho. Só que eu peguei e falei o seguinte, sabe de uma coisa? Eu falei o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou ficar um tempinho para poder experimentar, para poder observar, né, para ver, faz parte do estudo, né? E eu conversando com Deus, Deus falava assim, tipo, normal, se você quiser ir, você vá, se você quiser, não vá. Porque no meu espiritual sempre falava isso, eu sempre conduzia dessa forma, eu vou ou não vou, sim ou não, sabe? Tipo, sempre tinha essa conduta e a espiritualidade, não, vai, não vai. Meus mentores diziam, se você quiser ir, você vai, né? E eu sentia essa força no meu coração, na minha luz, dizendo isso, né? Vai, né? Vai conhecer, tá bom. Aí eu fui, conheci, observei, trabalhei um tempo lá, não sei o que, um pouco tempo, não foi muito tempo, mas saí, né? Mas eu saí. Por quê? Por que saí? Porque não era o meu caminho, né? Eu sempre sabia disso, quando eu comecei lá, eu sempre dizia, gente, eu não vou demorar muito aqui, porque não é o meu caminho, tá? Eu só vim mesmo conhecer e fazer, e quando eu estiver aqui, eu faço o meu melhor, né? Falo de luz, falo de amor, essas coisas todas que são o caminho de Deus, né? Mas quando eu saí de lá, eu saí, né, e falei, não vou vir mais, tal, em comunhão com a minha espiritualidade, com o meu mentor, minhas mentores, comunhão com a minha mentora, já dizia, mentora, eu agora vou, porque eu não sinto que aqui é a minha conexão, mas a minha mentora estava bem próxima de mim, né? E ela dizendo assim, não, você tem que ir aonde você tem que ir aonde o seu coração manda, né? Porque a verdade é o seguinte, tudo se revela através da nossa alma, do nosso espírito, entendeu, gente? Então a gente sabe onde a gente tem que ir, né? E no momento X não precisou acontecer muita coisa, não. Eu já não fui mesmo, porque não era o meu caminho, o meu coração dizia que não era ali que eu tinha que ir, né? Que eu tinha que ficar, não era para eu permanecer, era para eu seguir adiante. Então assim aconteceu, eu segui adiante, né? E aí, seguindo o meu caminho mesmo, eu já sabia que não existiam dogmas, que não existiam líderes espirituais, que já não existia nada disso, entendeu, gente? Que o nosso foco é a gente e Deus, é só isso. É ligação direta, absoluta, é só isso mesmo. Eu já sabia disso lá no princípio, né? Eu já conversava sobre isso lá no princípio, mas depois, né, depois de toda essa caminhada, né, a gente fala e Deus revela através da luz, através dessa positividade, os mentores da luz, né? Que é o seguinte, a vertente é você e Deus, e você tem que fazer aquilo que o seu coração diz que você tem que fazer. O seu espírito revela a sua tarefa divina, né? E eu segui a minha estrada com os meus mentores da luz, acreditando fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? E foi assim que eu me conduzi, assim que Deus me conduziu, e hoje estou aqui falando com vocês sobre essas coisas todas, né? Porque eu quero mostrar para vocês aonde Deus me levou, né? E hoje você vai me perguntar o seguinte... mas qual é a sua vertente, né? A minha vertente é Deus. Deus acima de qualquer coisa. Aí depois tem o nosso profeta Jesus Cristo. Depois tem o nosso profeta e amado Jesus Cristo, né? Também acredito sim nas palavras de Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja com ele, né?
Mas a minha comunhão com Deus, o meu tratamento, a minha comunhão divina, a minha história com Deus, a minha conduta com Deus, o tipo de oração que eu faço, o tipo de conduta que eu levo na minha vida, o tipo de tudo tem a ver tão somente com a luz divina, tá? Tão somente com o que Deus se manifesta através da luz. Entendeu? Então eu não estou mais, eu respeito a todos e respeito todos os dogmas, respeito as pessoas, respeito os líderes espirituais, mas eu tive a comprovação, não é só comprovação, Deus mostrou na minha vida, e assim como acontece para muitas pessoas também, que a nossa caminhada espiritual ela é algo muito, muito profundo, muito grandioso e individual. Né? E hoje eu digo para vocês, a minha comunhão divina com Deus é eu, Deus, né? E tenho os meus mentores da luz que estão todos comigo e os espíritos e os mentores e os seres da luz que estão vindo trazer suas mensagens, estão vindo trazer suas transmutações. Acreditem ou não, cada um tem que buscar aquilo que acredita. É como eu sempre falei para você. Eu nunca fui uma pessoa que fiquei buscando o sobrenatural, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, será que isso existe mesmo? Não sei o que, sabe, que fiquei com essa, sempre tive ganas de ter esse movimento, né, com o sobrenatural, ordem. Não, nunca foi minha vertente. Quero dizer uma coisa para vocês, quero dizer isso para vocês. Isso nunca foi minha vertente, entendeu? Então, o sobrenatural que Deus me conduz, toda a espiritualidade veio exclusivamente porque Deus determinou, Deus colocou assim, a espiritualidade coloca assim, e tudo vem de forma assim, porque Deus traz. É como se fosse assim, a ligação é de Deus para mim, não de mim para Deus. De mim para Deus é sempre estar na conexão, é sempre estar forte, é sempre estar no caminho, é fazer o que é o certo, é tentar fazer o meu melhor. Esse é o meu caminho com Deus, você entendeu? Esse é meu caminho divino. Agora, esse é o caminho divino, é fazer o meu melhor como pessoa, conhecendo esse verdadeiro amor de Deus, entendeu? Essa luz forte que sempre me conduziu, né? E que ela vai, e que ela é mais importante do que qualquer prática na Terra, do que qualquer... tudo, que vai além de qualquer coisa material, que vai além de qualquer conquista, vai além de qualquer realização profissional. Deus está acima de tudo, você entendeu, gente? Deus está acima de qualquer coisa, né? E o meu espírito sempre teve essa sede divina, né, de Deus. Eu sempre fui uma pessoa ligada com Deus, tanto é que muitas vezes eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu tinha que estar na espiritualidade. Muitas vezes eu me questionava assim, porque eu falava, eu tinha que estar na espiritualidade, entendeu? Porque a minha vida é na espiritualidade, né? Por quê? Porque eu tenho uma identificação muito grande com essa luz de Deus, com essa coisa do sobrenatural, mas sem buscar o sobrenatural, você entende? São respostas que vêm no nosso espírito, os mistérios divinos de Deus, é exatamente essa comunhão de luz, você entendeu? Então, o que eu venho falar para você é que, às vezes, Deus te conduz em lugares que você precisa entender, ter uma conexão forte divina com Deus, fazer o seu melhor e ouvir a voz do seu espírito, ouvir a voz do seu coração, do seu chamamento. Porque Deus, ele não é uma coisa encaixotada, ele não é uma coisa comprada, não existe um sistema para você entender a Deus, você entendeu? Não existe um curso, vou fazer um curso agora, qual é o nome daquilo que você compra? Tem muita gente que faz isso, né? Como é o nome aqueles cursos por internet, como é o nome daquilo? Aquilo que você compra é o PDF, é isso? Eu não sei. Eu sei que é aqueles cursos que você compra e aí quando você compra online eles liberam pra você essas coisas. Não, Deus não tem uma bula assim, entendeu, gente? Não é assim que acontece, né? Tem a ver mesmo com você perseverar, tem a ver mesmo com você buscar a Deus. E no meio de tudo isso acontecem coisas, não fique esperando por isso, porque eu mesmo falo pra você, eu nunca esperei nada disso. Nada da minha comunicação, dessa iluminação, dessa comunhão divina com Deus que eu tenho através dos meus mentores da luz, toda essa conexão nunca foi uma coisa que eu busquei, você entendeu? Eu nunca procurei isso, né? Isso aconteceu, Deus foi revelando isso, né? Porque eu estava no meu caminho de busca divina, buscando a Deus, a luz iluminada, não sei o que, né? E os momentos iam acontecendo de forma, vai por ali, vai por aqui, olha, agora experimenta aqui, olha, agora aquilo ali. Você entendeu? E as coisas foram conduzindo dessa forma, né? E eu vou dizer pra você, você é uma pessoa perfeita, Carol, por isso que tudo acontece pra você? Não. Você é uma pessoa perfeita, Carol, por isso que você tem essas conexões espirituais divinas? Não, gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês, né? E é justamente o que eu vou falar com esse vídeo. Não é que eu seja melhor, maravilhosa, perfeita. Não sou, entendeu? Eu tenho as minhas coisas, todo mundo tem, entendeu? Nós somos seres humanos, né? Só que a nossa busca espiritual, a nossa sede de Deus, aquilo que o nosso espírito emana, entendeu? Isso abre portas, né?
Esse sentimento, ele abre portais ligados a Deus, quando você está ligado à iluminação, quando você está ligada com essa luz divina, né? Quando você está querendo buscar esse grandioso ser que é Deus, né? Então, quando você vai fazendo esse tipo de coisa, naturalmente o seu espírito vai indo, ele vai indo, sabe? É uma coisa que você vai, quando vê você já estava lá, você entendeu? E não sabe nem como chegou, mas chegou, estava lá, né? Eu posso falar com vocês sobre isso. Toda a minha vida eu tive nessa espera, nessa comunhão, nessa busca divina, não busca divina porque eu buscava entender a Deus ou porque eu buscava ter a comprovação que Deus existe. Não, quando eu falo a busca divina, é buscando cada vez mais essa conexão com Deus, com luz, com o meu espírito está verdadeiramente em comunhão divina, sabe? Buscando os conhecimentos que são ligados a esse ser maravilhoso que é Deus. Então, quando você caminha por essas estradas, naturalmente, gente, você vai vendo que coisas vão acontecendo na sua vida. Mas eu não digo pra você que espere o sobrenatural, sabe? Espere essas manifestações, essas coisas. Não, caminhe com Deus porque você quer caminhar com Deus. Caminhe com Deus porque você acredita que esse ser é o ser que vai te conduzir para a sua iluminação. Que vai doutrinar o seu espírito com a energia positiva, que vai te dar o alento quando você necessita, porque Deus, ele é amor, ele é luz, você entendeu? Então, Deus, ele se manifesta na sua alma quando tem que se manifestar, né? Deus é luz, gente, Deus é o amor divino, né? E eu quero dizer para vocês, eu mesmo agora estou falando com você e a espiritualidade está emanando essa energia positiva de luz, né? E eu quero dizer para vocês, o mundo novo que se aproxima é um mundo que as pessoas estão muito ligadas agora à energia negativa, né? E pensando só nas tragédias, é o chip, é isso, é aquilo que vai acontecer, meu Deus, que vai ter uma batalha. As pessoas estão tão ligadas nessa negatividade que elas nem pensam que mesmo quando elas estão fazendo coisas contra isso, elas estão favorecendo isso, né? Elas não entendem, né? Que quando a gente quer seguir com Deus, quando você quer buscar a Deus, busque a Deus e independente, não ouça, não fale mais nada sobre isso, sabe? Busque somente a Deus. Fale sobre Deus, sabe? Fale sobre iluminação, né? Fale sobre o lado positivo, porque é isso que as pessoas necessitam. Então, gente, o que a gente precisa é seguir a luz, né? Fale sobre luz, as pessoas estão precisando... o que as pessoas estão precisando e o que a espiritualidade pede é que sejamos luz, falemos sobre luz, porque é isso que vai te conduzir para a sua salvação, é isso que vai te conduzir no lugar onde você tem que ir, você entendeu? Não é falando sobre trevas o tempo inteiro. As pessoas falam, mesmo quando elas estão pensando em que estão combatendo as trevas, elas só estão dando audiência para as trevas. Você tem que ter limites para que você mesmo não se embanhe no meio dessa negatividade toda e fique prisioneiro daquilo dali, né? Então, quando você está com Deus, é por isso que eu digo, você não tem que ter medo. Quando você está com Deus, você está com Deus. Quando você está com Jesus, você está com Jesus Cristo, né? As palavras divinas de Jesus, né? Eu não sei se eu terminei a falar de Maria, eu estava falando de Maria, mas Maria é uma trabalhadora da luz, né? Eu quero deixar isso aqui registrado. Maria, mãe de Jesus, tá? Maria não é mãe de Deus, tá? Jesus não é Deus, Jesus é Jesus, pelo amor de Deus, gente. Isso é uma coisa que as pessoas propagam isso e as pessoas precisam entender, existe uma diferença. Jesus é Jesus, Deus é Deus, tá? Então, Maria é a mãe de Jesus, né? Maria foi mãe de Jesus aqui na Terra, ela é um espírito muito iluminado na espiritualidade, ela tem as trabalhadoras da luz que trabalham com ela, tá? São, como eu já falei de Maria aqui no meu canal, né? Porque eu vi um senhor falar sobre Maria e falava de um jeito assim, tipo, Maria subiu aos céus, que Maria não sei o quê, Maria não, pra mim só o Salvador é Jesus, Maria não é nada, Maria não sei o quê, Maria só foi a mãe que não sei o quê, não, Maria, sabe, falando de uma forma como se falava muito bem de Jesus, mas falava, tipo, diminuía Maria, só que você tem que entender o seguinte, né? Se Deus escolheu Maria para trazer Jesus, porque Deus não ia colocar um pedacinho de Jesus, não ia um pedacinho de Deus, né? Não ia colocar em qualquer ventre, né, minha gente, né? É importante você pensar nisso, né? Então, quando Maria sobe aos céus, ela sobe, ela nunca mais retornou. Maria nunca mais retornou à Terra. Ela sempre esteve na luz, está na luz, soberana, junto com Jesus Cristo, sim, trabalhando muito, porque as pessoas pensam sempre, vou chegar no paraíso, vai ser muito legal, vai ser tranquilo, de boa, não preciso fazer mais nada, eu estou no paraíso. Só que não é assim que funciona, tá, gente? Eu já estou aqui avisando para vocês que muita gente que pensa que vai chegar no paraíso e não vai fazer mais nada, tá muito pelo contrário, tá? Tá longe de terminar o seu trabalho, gente.
Não vai terminar por aí, não. Você tem muito trabalho para desenvolver na espiritualidade. Depois você vai descer a outros planetas, outros mundos. Talvez você venha para a Terra. Talvez você venha para a Terra de novo. Talvez não venha. Talvez vá para outros lugares. Mas você vai continuar a sua saga. Esqueça que você vai chegar no paraíso e vai ficar sem fazer nada, tá, gente? Isso não existe. Essa visão do paraíso, que vai chegar e que não vai fazer mais nada da vida, isso não existe, tá, gente? Eu tô falando isso de verdade para vocês, né? Não existe. A gente vê o quanto que os trabalhadores da luz estão trabalhando diariamente na transmutação energética do planeta, em tudo. E eu quero dizer mais para vocês. A Terra não é só a Terra que é povoada. Existem milhares e milhares e milhares e milhares de planetas com seres diferentes. Tem um monte de coisas assim, de seres assim, espalhados pelo universo, gente. Esqueçam essa questão de que vocês vão pro paraíso e tudo acabou. É só isso. Vou pro paraíso, já tá tudo certo, né? Vou ficar tranquilo, de boa, como se nada tivesse acontecido, né? Não é assim que vai acontecer. Não espere por isso, porque muito se decepcionará. Né? Porque o mundo de Deus é mundo de trabalho, tem que trabalhar, entendeu? Não quer dizer que seja um trabalho pesado, um trabalho prazeroso. Eu mesmo falo pra você, né? Eu tô aqui encarnada na Terra, eu tô aqui encarnada na Terra, mas um dia que for para a espiritualidade, trabalharei com a luz muito bem, graças a Deus, fazendo coisas maravilhosas, aprendendo coisas maravilhosas, porque o mundo espiritual de Deus é cheio de coisas inimagináveis que você não acredita que existem, mas são coisas gigantescas que existem nas dimensões divinas. Então, tranquilamente, e trabalharei com o maior prazer, né? Por enquanto, estou aqui na Terra, né, fazendo o meu melhor que eu posso fazer, né? Eu espero que eu esteja fazendo o meu melhor, né? Eu espero que eu esteja fazendo o que é legal, né, gente? Né? Eu tento aqui fazer o meu melhor. Com o meu canal, eu venho trazer isso para você, tá? O meu intuito de trazer essa palavra aqui através do meu canal é que os mentores pedem, os mentores falam, a luz fala, né? E como eu falo para vocês. Então, Carol, no final de tudo, você se tornou espírita? Não sou espírita, tá? Não sou espírita kardecista, não sou, tá? Por quê? Porque existem vertentes mais avançadas do que o kardecismo, tá, gente? E então, aonde Deus me levou é o seguinte, que todas as religiões elas são respeitáveis, servem de alguma forma como ponte a Deus, mas esse mundo espiritual de luz, essa dimensão, esses mistérios divinos, é uma coisa que só é entre você e Deus, entendeu? Então hoje a minha vida é entre eu e Deus, né? E entre eu e Deus e todos os mentores da luz que estão aqui sempre para trazer uma mensagem de luz para vocês, para trazer uma revelação de luz, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Será que vocês gostaram? Eu espero elucidar algumas questões. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão que eu possa estar falando com você aqui, você deixa aqui embaixo algum comentário, alguma coisa que você queira saber, tá? Eu posso estar gravando vídeo falando sobre alguma coisa. Eu posso estar comentando com a espiritualidade e a espiritualidade elucidando algumas questões, se for assim decidido, se for assim permitido, tá? Mas o meu canal, ele é somente para trazer paz e luz. E outra, o meu canal principalmente é para fazer você ser luz, você entendeu? Para fazer você despertar. O meu canal ele é exclusivamente para fazer você despertar a sua luz interior, para você ter as suas próprias comunicações com Deus, a sua luz, você mesmo conhecer os mistérios de Deus, porque os mistérios de Deus eles são ocultos. Por que eles são ocultos? Porque você precisa estar na doutrinação para poder chegar no nível de ter o contato, entendeu? Por isso que Jesus Cristo falava, peça e receberás, busca e encontrarás, bate e a porta será aberta, esteja em comunhão com Deus, faça o seu melhor, que Deus vem mostrar os mistérios dele e ele te escolhe. Ele vem até você, tá? Não fique esperando que você tá sozinho, que você pensa que a sua vida não tem nada, você tá totalmente à mercê de qualquer coisa. Não. Esteja com Deus, esteja com a luz, que a luz vai vir até você, tá, gente? Você vai encontrar o seu caminho, você vai encontrar a sua luz, você vai encontrar as suas respostas, tá? Não se desespere, não entre em pânico, e acima de tudo, não coloque a sua vida nos achismos das pessoas. Não coloque sua vida na doutrinação alheia, né? Porque o que serve muitas vezes para as pessoas não serve para você. Às vezes você tem um lugar para chegar que é um lugar tão lindo e maravilhoso na sua evolução espiritual, com a sua comunhão divina com Deus, e muitas vezes você deixa de trilhar
esse caminho para sua evolução, porque você está cheio de dogmas e cheio de paradigmas, porque você está cheio de dogmas, cheio de paradigmas ao seu redor, onde você não se desvencilha, onde você muitas vezes encaixota a sua própria mente, não deixa que a sua mente se abra, né? E isso daí é o que faz com que você, às vezes, passe anos a fios e ora, e ora, e ora, e nada acontece. Não é questão de acontecer coisa sobrenatural, mas coisas na sua vida, elucidações na sua mente, coisas porque as coisas de Deus, ela acontece assim. Não é só, as coisas de Deus não é só um evento, as coisas de Deus, ela não vem só através de um evento sobrenatural. As coisas de Deus, elas vêm através de revelações no seu próprio espírito. Vêm através de vocês mensagens, vêm através de vocês pensamentos. E Deus traz a resposta que você necessita. E hoje eu me considero uma pessoa de Deus, né? Que tenho muito respeito por Jesus Cristo, né? Por Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja com ele, né? Que a paz esteja com todos os profetas, não é verdade? Que trouxeram a palavra de Deus, que trabalharam para Deus, não é verdade? E respeito muito, mas eu acho que a forma como você conduz esse amor de Deus é uma coisa particularmente sua, né? E é assim que eu vivo minha vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixa o seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Os mistérios divinos, eles se revelam pra você.